Bom dia, alunos, colegas, professores, tudo bem? Hoje eu sou a professora Elaine, vou mediar a aula da professora Andreia. A aula de hoje, dinâmica da entrevista. Tema da aula, planejando a entrevista. Habilidade, definir o contexto de produção da entrevista, objetivos, o que se pretende conseguir, escolha do entrevistado. Andreia, com você. Bom dia, sétimo ano. Bom dia, professores. Bom dia, alunos. Mais uma aula de língua portuguesa aí remotamente. Vamos aos objetivos da aula. Ó. De novo aqui o nosso amigo Sheide, certo? Vamos lá. Objetivos. Retomar o gênero textual na entrevista, compreender a importância dos gêneros textuais pesquisa e roteiro na produção e elaboração do gênero entrevista, certo? Vamos, então, à nossa primeira acolhida? Perguntinha para vocês. Você já entrevistou alguém? Planejou uma entrevista? Como fez? Como foi tudo isso? Contem para nós. Vamos lá, 2 minutinhos. Vamos lá, então, para algumas respostas. O aluno Matheus disse que sim, que foi bem divertido. A Fabiane também disse que sim. A aluna Natália disse que ainda não. A Raíssa, sim, ela entrevistou a própria professora. Isadora, sim, e ela fez o roteiro em uma folha de papel. A aluna Esther, sim, eu planejei antes de fazer a entrevista e pesquisei sobre o tema. Como poderia abordar isso? Letícia, sim, ela fez uma matéria sobre língua portuguesa. A Amanda também fez as perguntas no papel e foi perguntando. Andreia? Bom, foram respondendo bem direitinho aí, bonitinho, né? Todo mundo já sabe, porque nós já trabalhamos isso, e possivelmente os professores de vocês também. Acho que foi no segundo bimestre, nós falamos do gênero entrevista, da questão da necessidade de um roteiro, né, para as questões, para as perguntas. E antes, na verdade, até esse roteiro, dentro desse roteiro, num primeiro roteiro, cabe o que eu vou fazer na minha entrevista, quem eu vou entrevistar, eu já estou fazendo um roteiro aí, um planejamento, né? Quem eu vou entrevistar? Então, para eu entrevistar tal pessoa, eu preciso saber sobre o quê? Né? Fora a vida da pessoa, mas muito do assunto específico em que essa pessoa também é especialista.
né? Para eu não passar nenhum tipo de vergonha, né? E saber desenvolver essa entrevista, por exemplo, acredito eu, né? Que na TV, uma entrevista de TV, não só você sabe, o entrevistador já sabe o que ele vai perguntar, mas como ele vai conduzir isso para segurar ali o telespectador, né? Então, muitas vezes até acontece uma perguntinha que ele já sabe que aquilo é o que mais querem saber, mas ele vai deixando para o final e vai segurando ali o telespectador, né? E é claro que tudo que a gente vê ali já foi programado, né? Existe um roteiro para aquilo, então sabe-se o momento de, como se eu vou inventar uma palavra aqui, mas pensando nessa questão do desenvolvimento. Vai acontecer ali um clímax da entrevista, né? Aquele ponto que todo mundo está esperando, e depois aquilo vai acalmando, né? Vai diminuindo. Por exemplo, o Shade aqui tem aparecido conosco, né? Mas nós não sabemos quase nada do Shade, né? Inclusive, uma professora disse, ele é um macaquinho, o outro, é um cachorrinho. Não, o Shade é um bicho preguiça, tá? É a única coisa que eu posso falar do Shade. Por que é a única coisa que eu posso falar? Porque o Shade ainda não quer falar. Então, eu estou respeitando o tempo do Shade. Mas o Shade vai passar a falar. E que tal vocês mandarem aí umas perguntas a respeito do Shade? E até inventar uma história do Shade. Por que o Shade apareceu? Vocês não estão curiosos para isso? Vocês podem participar dessa história do Shade, ok? Então, o Shade pode ser o nosso entrevistado aí de uma próxima aula, quem sabe, né? Dependendo do que vocês forem mandando aí de perguntas, a gente encaixa o Shade, ok? Vamos lá, então, ó. Para essa entrevista, então, acontecer, nós precisamos de pesquisa, sim, não só sobre a vida do entrevistado, né? Mas também sobre o assunto específico que se refere a esse entrevistado, né? Em que esse entrevistado é especialista. Porque a entrevista tem essa função, né? De expor, ou algo que as pessoas estejam querendo saber, ou algo que esteja na mídia aí, que seja relevante, e que esse entrevistado sempre vai trazer, sempre vai agregar informações, certo? Ou de forma expositiva, ou de forma argumentativa. Então, ao longo da entrevista, nós teremos momentos expositivos, momentos argumentativos, e já na introduçãozinha ali, quando essa entrevista vai para o texto escrito, né, não fica só no oral, ou muitas vezes no oral também, você tem uma apresentaçãozinha aí, que vai fazer com que a gente contextualize, então, essa entrevista, né? Ou a gente fala um pouquinho do assunto, um pouquinho do entrevistado, e você já começa a levantar hipóteses do que pode acontecer ao longo da entrevista. Vamos lá para o próximo slide, então. Então, aí, relembrando, nós já colocamos isso uma vez, né? Uma entrevista pode envolver pesquisas, quando o entrevistador precisa conhecer o assunto para entrevistar alguém, por exemplo. Uma pesquisa pode direcionar uma entrevista, porque tendo adquirido informações sobre o entrevistado, o entrevistador pode trilhar o seu trabalho por um caminho que considere mais interessante para o público. E um roteiro é, em geral, um tipo de plano, né, de script. Poderá guiar uma entrevista ou uma pesquisa, certo? Então, agora, a gente vai partir para a leitura de uma entrevista que saiu no Joca, né? Vou reforçar aqui, o Joca é um jornal infanto-juvenil, um jornal que está nas escolas, então a gente já sabe mais ou menos o que esperar da linguagem do Joca, né? A gente já sabe mais ou menos o que esperar do Joca. Por quê? O Joca certamente tem um público-alvo dele, que são aí as crianças e os adolescentes, tá? Então, a entrevista que nós vamos ler agora, ela é feita por um garoto de 8 anos. Então, tudo isso faz diferença para que nós entendamos aí todo o teor da entrevista, ok? Então, vamos lá, vou ler aí no mundo dos games, ó, o título da entrevista. E aí, o que vem a seguir, ó, uma apresentaçãozinha.
Raul Aguiar começou a carreira como ilustrador. Entre um trabalho e outro, ele imaginou a história de um garoto capaz de entrar nos livros e viver aventuras. Foi assim que a personagem Timo nasceu. O sucesso foi tanto que uma produtora o procurou para criar um game de celular baseado na personagem Timo, The Game, lançado em 2019. Foi assim que ele participou da produção do seu primeiro jogo. Confira mais detalhes sobre o processo de criação dos games na entrevista que o Raul deu ao repórter mirim Davi S., de 8 anos. Próximo. Eu vou ser a entrevistadora e a Elaine será o entrevistado, ok? De onde surgiu a ideia de criar um game? Quando eu comecei a trabalhar como ilustrador para revistas, todo mundo me disse que meus desenhos pareciam saídos de um game dos anos 90. Até que uma história em quadrinhos minha, chamada Timo, sobre um garoto que se perde no mundo fantástico dos livros, foi selecionada por um concurso da Prefeitura de São Paulo. Por intermédio desse concurso, eu conheci a equipe da Webcorp Games. Juntos desenvolvemos o game para o celular do Timo. Próxima pergunta. Ah lá. Como você descobriu que gostava de criar jogos? Eu sempre gostei muito de videogame, mas não era um bom jogador e ficava de lado observando enquanto meus amigos, que eram bons, zeravam todos os jogos. Percebi que gostava mais do visual e das histórias dos games do que do ato de jogar. Como funcionavam os testes de um game? Você jogava para procurar erros? Mostra para crianças para ver se elas gostam? Existe um cargo chamado Game Tester, testador de games, em tradução livre para o português. A pessoa que o ocupa é responsável por jogar bastante e encontrar erros em games em desenvolvimento. E se o game for direcionado a crianças, também mostramos a elas. Se o jogo é grátis, como vocês ganham dinheiro? Se o jogo é grátis, normalmente se ganha dinheiro com a publicidade. Marcas pagam para uma propaganda aparecer dentro do game. E vendas dentro do aplicativo, por exemplo, para comprar uma roupa nova para personagem ou mais opções no jogo. Às vezes, o jogo é grátis apenas para divulgar a marca do game e depois lançar uma continuação que vai render financeiramente. Existe um truque para fazer as pessoas continuarem jogando por horas? Criar um game lindo, com personagens e histórias cativantes e uma jogabilidade impecável. Ou seja, não existe truque. Um game bom exige muito trabalho e dedicação. Como você se sente quando encontra alguém jogando algo que você ajudou a criar? Eu fico bem emocionado, principalmente se vejo que a pessoa está se divertindo. Ok, pode voltar. Então, olha só, nós lemos então uma entrevista, certo? É entre um garoto de 8 anos, né? E uma pessoa que, né, num primeiro momento ele era ilustrador e a partir de uma personagem dele ele começou então a criar games. Vamos então a algumas perguntinhas para a gente começar a falar desse texto. Vamos lá, próximo slide, estudo do texto. São 3 questões aí, ABC, né? Então, de acordo com as características do gênero entrevista e após a leitura do texto, responda no chat. Qual é o assunto abordado na entrevista? Letra A. Quando vocês forem responder, então coloquem a letra A e a resposta. Letra B. Na sua opinião, que fato despertou o interesse do jornal em realizar essa entrevista? E letra C. Há alguma evidência de que o entrevistador chegou a fazer uma pesquisa sobre o entrevistado? Vamos lá. Para essas 3 perguntinhas, vamos dar 3 minutinhos para vocês. Até mais.
Vamos lá? Antes de iniciarmos as respostas, professores, a Dani está super bem, tá? Não precisam se preocupar. A professora do 6º ano, e que muitos professores estão perguntando aqui no 6º ano, então só para acalmá-los, está tudo bem, tá? Vamos lá para as respostas então. A aluna Samara, da escola Giuseppe, respondeu: aborda sobre a criação de jogos, criação de games, surgimento do game, como surgiu o game do Timo. Aluna Caroline: o jogo de celular do Timo. E a letra B, o sucesso do jogo. Depois, games, jornal, Joca, pesquisa do roteiro. O aluno César, letra A, criação do jogo. B, a história. Depois temos como que surgiu o game do Timo, criação dos games. Letra B, conhecer a respeito do criador. Aluna Júlia, o assunto é sobre jogos eletrônicos. A Yasmin colocou sobre games. A aluna Esther, como ele criou o game, sobre games. Andréia? Vamos lá. A resposta da A, né? Então, qual é o assunto abordado na entrevista? De fato, vocês estão colocando aí direitinho, é o processo de criação de games, e em específico aí, o do Timo, né? Eu, na verdade, não conheço, tá? Sinceramente falando, eu não conheço esse jogo, até nem sou muito de jogar, não ia conhecer mesmo. Mas, pensando que é um garoto de 8 anos, então esse garoto, claro que tinha a intenção de saber mais, né? Claro que não é só ele, mas sabendo que isso é da fase, né, infanto-juvenil, isso foi para o jornal. Então, por exemplo, a B, na sua opinião, que fato despertou o interesse do jornal em realizar essa entrevista? Acho que não só como o jogo Timo foi criado, mas a questão do sucesso desse jogo mesmo, que todos que estão respondendo estão colocando essa questão, né, de que esse jogo é sucesso. Por exemplo, no Pro Daniel, a aluna dele, Isadora, colocou como surgiu o game do Timo e o sucesso do jogo. Então, vocês estão respondendo essa B muito mais do que eu poderia responder em relação, então, ao sucesso do jogo, porque vocês com certeza conhecem, né? O que mais? A letra C. Há alguma evidência de que o entrevistador chegou a fazer uma pesquisa sobre o entrevistado? Por exemplo, eu não lembro aí o que... sim, só colocaram sim, né? Acho que vocês não colocaram... por exemplo, a Produce colocou como os games... como os games criam o jogo. Na resposta B... Eu queria dar C, acho que só tem o sim aqui, sobre a criação, como o jogo do rapaz. Então, por exemplo, eu não vi essa resposta C. Depois a Elaine vai dando uma olhadinha, se você tiver uma resposta C, você pode me abordar aqui. Tá. Eu coloquei aqui, né, como a evidência de que o entrevistador chegou a fazer, por exemplo, ele pergunta sobre os testes de um game, né? Então, ele sabia um pouco mais em relação ao assunto. E ele também fala de que há jogos gratuitos. Então, quem vai fazer esse tipo de pergunta é porque fez uma pesquisa sobre o assunto. Elaine, você tem alguma resposta em relação a essa C, que tenha sido diferente dessas que nós colocamos? Pode falar. A aluna Júlia colocou: acredito que sim, as perguntas são bem específicas e diretas. A mais completa foi essa da Júlia. Tá, é isso mesmo. Então, a gente percebe. Por exemplo, com essas duas questões que eu falei, né, de testar um game e de saber e de falar que há jogos, então, gratuitos, você já percebe que a pessoa foi buscar um pouco mais do assunto, certo? Próxima pergunta, então. Olha, vamos... alguém perguntou sobre habilidade, um professor perguntou sobre habilidade, e aí eu vou repetir aqui, ó. Habilidade é definir o contexto de produção da entrevista, objetivos, o que se pretende conseguir e a escolha do entrevistado.
Ok, professora? Não lembro o nome. Então, questão 2 agora. Pode ir lá, voltar para o slide 13, tá? Então, quanto à linguagem, dependendo do entrevistado, assunto a ser tratado, grau de interação entre os interlocutores e do suporte que a entrevista irá circular, ela pode ser formal, informal ou alternar-se no mesmo texto. Com base nessa característica da entrevista, preencha a lacuna. A entrevista lida apresenta uma linguagem formal, informal ou ela se alterna? Vamos lá. Um minutinho para vocês responderem essa. Vamos lá, então. A aluna Esther disse que alterna, variada, linguagem a aluna Heloísa disse que é uma linguagem formal. O Richard disse que é formal também, uma linguagem formal. O aluno Breno e a Lívia, formal. Linguagem alternada. O aluno Paulo, a linguagem se alterna. Andréia? Vamos lá, então. Predominantemente, ela aparece aí formal, mas há um momento em que ele fala que, inclusive quando ele vai falar, a pergunta é como você descobriu que gostava de criar jogos? Aí ele diz, eu sempre gostei muito do videogame, mas não era um bom jogador e ficava de lado, observando enquanto meus amigos que eram bons zeravam todos os jogos. Ele, né, o entrevistado, acaba sendo um pouquinho mais informal nesse momento, né? Mas predominantemente foi mais formal, né? Embora bastante acessível, porque a gente precisa considerar o suporte, né? Que é o Joca, e a gente precisa considerar o entrevistador aí, que é uma criança de 8 anos, tá? Então, quem colocou que se alternou, também não teve problema não, tá? Desde que vocês tenham percebido que não foi aquela coisa tão informal assim, de aparecer muitas gírias, muitas expressões mais populares, não. Né? Num momento só ele falou zeravam, e que eu também acredito que esse zeravam é uma linguagem própria aí de quem joga videogame, né? Que o zerar aí os jogos, então seriam esgotar os jogos, né? E, sei lá, até o último nível aí do jogo. Acredito que seja isso. Não sei se tem mais alguma coisa além disso. Se algum de vocês que estiverem assistindo sabem que tem mais alguma coisa além disso, desse zeravam, e o que significa zeravam, pode escrever para nós, tá bom? Então, vamos lá. Essa, então, foi a pergunta 2. Próximo slide das perguntas 3 e 4, é isso? Vamos lá. Pergunta 3, primeiro só uma. Pergunta 3, vamos lá. Raul Aguiar começou a carreira como ilustrador. Entre um trabalho e outro, ele imaginou a história de um garoto capaz de entrar nos livros e viver aventuras. Foi assim que a personagem Timo nasceu. O sucesso foi tanto que uma produtora o procurou para criar um game de celular baseado na personagem, Timo The Game, lançado em 2019. Foi assim que ele participou da produção do seu primeiro jogo. Olha lá, agora uma pergunta aí relacionada a... Aqui esse pronome pessoal, então, ele
está fazendo referência, né? O pronome pessoal ele, destaque no texto, refere-se a... Nós já falamos também desse assunto. Vamos lá. Letra A, letra B ou letra C? Ele é o Raul Aguiar? É o Timo ou é o Sucesso? Um minutinho. Vamos lá. Continuando, então, a aluna Giovana respondeu letra A Esther, letra A, Júlia também colocou como a letra A, César colocou também letra A, Caroline, letra A, e Yuri também colocou letra A, a aluna Júlia colocou como letra B, Sofia, letra A, Camille colocou a letra C. Andréia? Vamos lá. Deu uma dividida aí, né? Parece que entre a letra A e a letra B. Ó, eu vou repetir. Raul Aguiar começou a carreira como ilustrador. Entre um trabalho e outro, ele imaginou a história de um garoto capaz de entrar nos livros e viver aventuras. Foi assim que a personagem Timo nasceu. O sucesso foi tanto que uma produtora o procurou para criar um game de celular baseado na personagem Timo, The Game, lançado em 2019. Foi assim que ele participou da produção do seu primeiro jogo. Esse ele aqui não é o Raul Aguiar, esse ele é o Timo. Foi assim que o Timo participou da primeira produção do jogo do Raul aí, certo? É a letra B. Acho que alguns foram mesmo. Ficou, na verdade, parece que fica um pouco ambíguo aí, né? Se esse ele é o Raul ou se esse ele é o Timo, ok? Questões 4 e 5. Vamos lá agora? Podemos? Segundo o entrevistado, que características um game deve ter para que as pessoas não cansem dele? Segundo o entrevistado, que características um game deve ter para que as pessoas não cansem dele? E nas 5, se vocês lembrarem, né? Ficou bem explícita a alegria de Raul Aguiar ao falar sobre a carreira dele no mundo dos games. Mas, num determinado momento da entrevista, ele expressa um sentimento de tristeza que o marcou. De que momento estamos falando? Vamos tentar relembrar aí, então, questões 4 e 5. Primeiro, características de um bom game, para que as pessoas não se cansem dele. E a segunda, em que momento? Vamos lá? Um minuto. Travou. Volta em você. Corta pra dentro. Volta em você. Pessoal, eu vou repetir a questão, tá bom? Para vocês. A 5. Ficou bem explícita a alegria de Rui Aguiar ao falar sobre a carreira dele no mundo dos games. Mas, num determinado momento da entrevista, ele expressa um sentimento de tristeza que o marcou. De que momento estamos falando?
Então, tentem recapitular lá, né, a notícia, ou melhor, a entrevista, que nós fizemos a leitura, e respondam as questões, tá bom? Vamos lá, o aluno Maurício. Uma história boa, uma jogabilidade perfeita e um designer lindo. Diversão, entretenimento, gráfico, bom e ser divertido. O aluno Helleman, espero que eu tenha pronunciado correto. O Davi, gráficos bons e uma boa jogabilidade. A Kemily, diversão, entretenimento, instigante, divertido e criativo. O Carlos, gráfico e sensibilidade da história do jogo e eventos. Andréia? Ok, então para a questão 4, eles lembraram bem, hein? Então, o que precisava? Criar um game lindo, ele fala, né? Além de criar um game lindo, ele fala de ter, esse game precisa ter personagens e histórias cativantes e uma jogabilidade impecável, ele fala, né? Que não há truque, né? É preciso que esse jogo tenha sido feito de forma, com muito trabalho e dedicação, ok? Então, vocês acertaram. A questão 5 agora. Vamos lá, Elaine, o que tem de resposta para 5? Só corrigindo, ficou bem explícita a alegria de Raul Aguiar, hein? Nesse slide 15, na questão 5, ficou ruim. É Raul Aguiar. Vamos lá? Vamos lá. Elaine? Das 5 ainda não temos comentários. Não? Não. Precisamos dar mais um minutinho para subir o 5? Vamos lá, um minutinho para 5 subir. Pode ir, gente. Vamos lá, então.
A aluna Luísa disse que pelo fato dele não saber jogar. Só temos uma até agora. Você quer ir comentando, Ok. Andréia? Hum, Só temos uma resposta até agora. tá, então vamos lá. Vamos falar sobre essa, e depois tem uma pergunta que eles vão poder fazer uma reflexão, então. Olha só, há uma pergunta assim: como você descobriu que gostava de criar jogos, né? Daí ele diz assim: eu sempre gostei muito de videogame, mas não era um bom jogador e ficava de lado, observando enquanto meus amigos que eram bons zeravam todos os jogos. Percebi que gostava mais do visual e das histórias dos games do que do ato de jogar. Então, nesse momento, a gente percebe aí um sentimentozinho de tristeza, né? Guardadinho lá no fundo, ok? E por isso, eu coloquei uma pergunta aí para vocês de reflexão, e que a gente pode fazer isso no aberto agora, que foi o seguinte: a entrevista, ela traz informações, mas ao mesmo tempo, né, informações sobre a pessoa, né, sobre o entrevistado, sobre o específico dele, que era a criação de games, mas também ela nos leva à reflexão, certo? E o que vocês acham? Que reflexão ela pode? A que reflexão essa entrevista pode ter nos levado, né? A que reflexão? Alguém consegue colocar alguma coisa para a gente aí no chat agora? Porque já está acabando a aula? Alguém? Qual foi a reflexão? Vou colocar, então, vocês vão ficar pensando, porque o nosso tempo está acabando. Coloquem o próximo slide para mim, o depois da reflexão, que acho que é o 17. Olha só. Para mim, tá? Então pode ser ponto de vista aí também, né? Mas o que me marcou foi o quê? Você é único, você é singular, você é ímpar. Então, muitas vezes a gente acha que não tem habilidade para uma determinada coisa, né? E a gente acha que aquilo é o fim. E não é o fim. Então, ele percebeu que não era tão bom para jogar, mas ele sabia que era super bom. Então, ele se reconheceu ou se conheceu super bom para a criação de jogos. Certo? Essa foi a nossa aula. Um beijo para vocês, muito obrigada. Professores, não fiquem bravos com as reprises, é uma questão de reorganização aqui. A gente também acha mais legal fazer ao vivo, mas é a necessidade, ok? Beijo para vocês, obrigada Elaine, obrigada produção, e até quinta. Beijo.